Hoje, Papo Mineiro vai ter uma prosa de voluntariado, mas um voluntariado bem atuante, positivo, querendo o melhor para a sua comunidade, para a sua região, com o engenheiro eletricista Elson Penha Silva. Ele atualmente é aposentado após uma bela carreira na CEMIG, rotariano e é voluntário em trabalhos em prol do desenvolvimento econômico e social de Divinópolis, região do centro-oeste de Minas. Seja bem-vindo, Elson. Oi, boa tarde, Hernani, boa tarde, amigos. É um prazer estar aqui no Papo Mineiro para a gente conversar um pouco sobre as nossas histórias, os nossos planos, né? E, sobretudo, sobre o desenvolvimento que a gente gostaria de ver no Brasil inteiro, né? Na cidade da gente, na região, no estado e no país inteiro, né? Obrigado pela oportunidade. Não, hoje nós vamos conhecer um pouco da sua história e também observar algumas ideias que são muito boas. Né? Com a Obrigado. palavra, doutor Elson. Tá certo. Obrigado. Eu sou divinopolitano, nasci aqui, não vou esconder minha idade, nasci em 1945, Tá 8 dias novo, depois do tá final da novo. Grande Guerra, né? Da Segunda Grande Guerra. Então, eu gosto de digo para os meus amigos que eu sou da paz, que a guerra acabou e eu apareci, né? Eu sou da paz. Mas eu vivi aqui até os 15 anos de idade. Fui obrigado a sair por dois motivos. Primeiro, para estudar, fazer já o colégio, naquele tempo, o científico. Aqui não tinha científico. Tinha um ginásio excelente, que era o ginásio São Geraldo, excelente, mas ainda não tinha, naquele tempo, chamava científico, ou científico ou clássico, né? Então, eu saí para trabalhar e para estudar. Aí tinha um verdadeiro vestibular lá em Belo Horizonte para entrar no colégio estadual, naquele estadual projetado pelo Niemeyer, ali na Santo Antônio. Eu estudei lá Era uma também, viu? escola Eu estudei lá também. modelo, né? É um vestibular mesmo. Era um verdadeiro vestibular, né? E eu consegui aprovação, fui muito feliz. E lá era uma escola assim, tão boa que os políticos colocavam os seus filhos para estudar lá também, né? Quer dizer, hoje em dia já está um pouco diferente, né? Mas lá estudava, por exemplo, na minha época, as filhas do governador Magalhães Pinto, o governador da época. E eu descobri mais tarde, aliás, né, também conheci lá a Elke Grobup, que mais tarde veio ser chamada Elke Maravilha, era também Isso. daquele tempo, estava lá Lá no no programa do colégio. Chacrinha. É, e eu descobri depois que eu não conhecia todo mundo, porque o colégio era muito grande, tinha muitas turmas, tinha curso clássico, curso científico, né? Eu descobri depois que lá estudaram também nessa época a Dilma Rousseff, o jogador Tostão, o, o Enfio, né? E vários outros assim que se destacaram aí pelo mundo afora, tanto na política quanto na vida Esporte. particular, né? Nas empresas e tudo, né? E lá Sim. tinha professores assim do gabarito do Mário de Oliveira, José Elias Murat, né, o Wagner, e tantos outros aí que realmente a gente ficava entusiasmado em procurar aprender, né, e assimilar os conhecimentos que eles podiam transmitir para a gente, né? Depois eu fiz vestibular na Universidade Federal e fiz o curso de Engenharia Elétrica lá, formei-me em 1968, né? Eu brinco com meus amigos que naquele tempo o Mar Morto ainda estava doente, né? Ainda não tinha morrido, né? Eles ainda estavam Ótimo. fazendo o rascunho da Bíblia também. Então, realmente, tem muito tempo, né? Trabalhei em Belo Horizonte, em alguns lugares, vários lugares, mas a maior parte do tempo eu acabei trabalhando na CEMIG, que foi uma empresa maravilhosa, né? Eu aprendi muito, o aprendizado que eu tive na CEMIG, a experiência que eu adquiri, dá uma verdadeira tese de doutorado, sabe?
realmente aprendi muito, gostei de trabalhar, fiz amizades para o estado de Minas Gerais inteiro, né? A gente tinha contato com todo mundo, uma equipe fabulosa, né? Então, foi uma experiência muito grande. E nessa experiência, eu trabalhei muitos anos em Uberlândia, que era uma cidade referência, né? Eu fui para lá para transformar a empresa que existia lá, Prada de Eletricidade, e transformar em CEMIG. E a CEMIG negociou a Prada de Eletricidade, e a CEMIG assumiu e teve que reformar tudo, refazer tudo, porque realmente eram redes antigas, tinha muito problema e tal. E naquela época também era a construção das usinas, São Simão, Embarcação, e tantas outras ali naquela área, e dava um movimento enorme, um trabalho louco, né? A gente tinha que responder a isso tudo e montar a equipe, né? Porque realmente o segredo do sucesso está na montagem da equipe, né? Se você conseguir uma boa equipe, a coisa anda bem, né? E então umas conversas lá que a gente tinha, era obrigatório, a gente tinha participação nas coisas importantes que aconteciam no município de Uberlândia e em as outras cidades, como Uberaba, Patos de Minas, Paracatu. Mas Uberlândia era grande referência, né? E eu via como é que Uberlândia recebia os empresários para novos investimentos. Era um tapete vermelho, um atendimento rápido, o prefeito parava tudo que estava fazendo e ia lá atender o prefeito, não tinha esse negócio de empurrar com a barriga, volta depois, não existia isso, né? Os empresários ficavam encantados, né? E ah, uma das coisas importantes que a gente observou lá foi o espírito universitário, né? A universidade ela era um conglomerado, várias faculdades, e num trabalho grandioso lá de alguns políticos, entre os quais o ex-deputado federal Homero Santos, e eles conseguiram a Universidade Federal de Uberlândia. E a coisa realmente foi sensacional. A mudança de perfil que aconteceu na cidade foi uma coisa assim fabulosa. O Luiz Alberto Garcia, que era vice-presidente da antiga CTVC, hoje Algar, né? Ele era filho do Alexandrino Garcia, né? O Alexandre Garcia era o presidente, né? E até eles contam, né? Um parênteses aqui, né? O Alexandre Garcia um dia recebeu lá a, a Telemig. A Telemig queria comprar a CTBC. Mas a CTBC era uma grande empresa, né? Uma grande empresa. E olhar aquilo tudo lá e tal, depois chegar no final e falar, Alexandre Garcia, Alexandrino Garcia, quanto é que vocês querem pela CTBC? Ele coçou a cabeça, falou assim, quanto é que vocês querem pela Telemig? Então a coisa foi completamente diferente, né? Então, mas o Alexandre, o Luiz Alberto, que era o filho dele, a gente tinha mais contato, mais ou menos da idade da gente, então a gente conversava mais. E ele me dizia assim, eu sou uberlandense roxo, nasci aqui, mas vejo uma Uberlândia diferente. Uma Uberlândia antes, outra depois da universidade. A universidade mudou Uberlândia. Aquilo ficou na minha cabeça, tal, toda a vida. Eu falei, aí eu preciso de fazer alguma coisa para a minha terra também, né? Para Divinópolis e tudo, porque lá a universidade ainda está mais menor, né? Pequena ainda, né? Está começando. Então, a gente precisa dar uma arrancada nisso, porque a universidade, na verdade, é o grande guarda-chuva do desenvolvimento, né? Se não tiver desenvolvimento, a cidade realmente não tem como resolver os problemas de pobreza e os problemas de criminalidade, essas coisas todas, da infraestrutura, né? Então, quando eu voltei para Divinópolis, né, foi quase um pouco, eu aposentei, depois, por um pouco tempo, aposentei, então eu passei a me dedicar, assim, como voluntário, nessas questões aí de desenvolvimento. O
O Rotary Club, eu já era rotariano, e numa das reuniões do Rotary, né, nós convidamos lá alguns presidentes da Associação Comercial, OAB, Associação Médica, CDL e tal, para a gente discutir o que a gente podia fazer para melhorar o desenvolvimento lá, que estava assim, a perna fraca, vou dizer, a passos pequenos, né? E, então, essa conversa foi muito interessante, porque o que a gente via? Cada um chutava para um lado, né? Uma associação comercial chutava para um lado, a CDL chutava para o outro, tal. A hora que você somasse esse vetor tudo, dava quase que zero, né? Então, por que nós não vamos... Né? É igual entidade assistencial, né? Da assistencial é a mesma coisa. Então, uma dá roupa para quem precisa de comida, outra dá comida para quem precisa de roupa, né? Então, fica aquele negócio aí, sem resolver a coisa. Então, se todo mundo trabalhar de maneira coordenada, vai dar certinho para cada um dos envolvidos, né? Vai receber aquilo que precisa, né? Então, nessa reunião do Rotary, nós decidimos pela criação do Conselho de Desenvolvimento de Divinópolis, que pretendia trabalhar, nós trabalhamos conjunto, e nós convidamos também os políticos na época, né, deputados, já tinha 3 deputados nessa época, né? Nós convidamos deputados, prefeito, presidente da Câmara, ex-prefeitos e tal, e começamos a conversar na mesma linguagem, né? Aí a coisa realmente começou a tomar outro rumo. Mas uma das coisas que a gente precisava mesmo, né, de cara, era aquele aspecto da universidade, né? Então, o Conselho criou uma comissão. Eu acabei sendo o presidente da comissão, para poder estudar a expansão universitária. Então, convidamos professores, pessoas, empresários, pessoas interessadas no assunto, e começamos a estudar e tal. Fizemos até projeto de universidade e tal. Tentamos conseguir a Universidade Estadual, nos mesmos moldes de Montes Claros, né, da sua terra, que era a Universidade Estadual de Montes Claros. Na Universidade Estadual de Divinópolis, nós queríamos fazer também. Mas problemas políticos da época, a gente acabou tendo que mudar um pouco o esquema, mas conseguimos, pelo menos, entrar na Universidade Estadual de Minas Gerais, né? Foi uma fundação, né, que chamava INESP, né, FUNED, Fundação Educacional de Divinópolis, que mantinha uma faculdade, e ela optou, né, nós conversamos lá e tal com o diretor na época, era o Zé Ideu Corvozinho, e ele se entusiasmou e acabou, os professores todos aprovaram, né, o colegiado aprovou passar para o Estado e participar da Universidade Estadual. Isso demorou muitos anos para acontecer, mas foi uma luta que valeu a pena. Fizemos centenas e centenas de reuniões, e 20 anos depois, a Universidade Estadual passou realmente a ser estadual no governo Anastasia. Né? Anastasia. Sim. Mas a gente já trabalhou em outras frentes também. Né? O Conselho de Desenvolvimento criou que a gente tinha ideias, mas na hora de botar a mão na massa, precisava de gente especialista para poder correr atrás do problema, né? Para fazer realmente acontecer. Então, nós criamos uma agência de desenvolvimento dentro desse conselho e convidamos uma pessoa que era um especialista em atração de investimento, que era o José Elísio Batista. E o José Elísio estava em Araxá, e nós convidamos, ele aceitou e foi ser o diretor dessa agência. Nós fizemos uma parceria com a prefeitura topou, o prefeito Aristides, e a coisa deu certo. E o Zé Elísio, logo de cara, ele trouxe a ideia do Cefet, trazia o Cefet para Divinópolis, porque ele já tinha experiência do Cefet lá em Araxá. E nós falamos, opa, esse é muito bom. Então,
abraçamos a causa, fizemos muitas reuniões, conversamos com a diretoria, etc, etc. E acabou acontecendo. Foi muito difícil, né? Um parto difícil, mas a gente tinha que fazer, tinha que lutar por isso, né? Hoje o Cefet de Divinópolis é um espetáculo, né? Ele tem já milhares de alunos formados, trabalhando aí pelo Brasil afora e até no exterior, né? Trabalhando também pela Unifenas. A Unifenas era estava começando, naquela época estava se começando a pensar em campos avançados, essas coisas. E nós conseguimos, tivemos uma pessoa de lá, que trabalha de Divinópolis, que estudou lá, o Luiz Fernando Cardoso, e ele tinha um contato muito bom com a diretoria lá. Então, nós começamos a tratar com eles e acabou dando certo o campus da Unifenas aqui em Divinópolis também. E depois vieram outras escolas e tal, mas depois veio a Universidade Federal. Quer dizer, esse era o grande sonho nosso, era ter um campus da Universidade Federal. E aconteceu uma coisa interessante. O Ulisses Guimarães, né, ele falava que o cavalo passa arriado, a gente tem que montar, tem que estar preparado para montar, senão ele não passa de novo, né? Então, o que é que aconteceu? O meu filho, ele era jornalista, jornalista, e ele estava em Brasília, pela SBT, e cobria lá o Congresso, a Presidência da República e tal, cobria. Então, ele me ligou aqui num dia, falando, o Lula, o presidente Lula vai aí amanhã para fazer campanha, isso para a reeleição dele, em 2006. 2006. Aí ele falou assim, está na hora de vocês dar uma cutucada nele e ver se ele aprova a Universidade Federal para Divinópolis. Eu falei, opa, mas é amanhã ainda, amanhã. Então o prazo está muito pequeno para a gente fazer o movimento aqui e tal. Mas aí eu falei assim, eu aproveitar que eu sou rotariano. Conversei com o presidente do Rotary na época, que era o professor Pimenta, e expliquei para ele a situação. Falei, Pimenta, você pode falar em nome do Rotary. Eu tenho vontade, mas não posso. Eu sei que é o presidente, né? Então, que tal você fazer uma carta, entregar para o prefeito botar no bolso do presidente Lula e tal. E aí o Pimenta gostou. O Pimenta é professor também, professor universitário. Eu perguntei para ele, você quer que eu faça a carta? Ele falou, não, de jeito nenhum, eu sou professor português, eu mesmo tenho que fazer. Então ele fez a carta, entregou para o prefeito, e o prefeito, quando o presidente Lula desceu aí, ele imediatamente botou a carta no bolso do Lula e aquilo, e na praça pública aqui ele falou, se o prefeito me dá o prédio, eu ponho a Universidade Federal aqui de Divinópolis. Aí, opa, o prefeito falou, eu não tenho prédio não, mas eu dou o prédio, eu arrumo o prédio. E assim foi. O prefeito Demétrios, naquela época, ele abraçou a causa e fez um trabalho magnífico aí para poder viabilizar isso aí. Inclusive, ajudou muito ele, o arquiteto aqui, o Zé Roberto Reis Salé, que também era muito entendido no assunto, aí, para poder fazer essas conversas, né? E a coisa aconteceu e hoje é uma área brilhante daqui, a universidade aqui é brilhante, sobretudo na área da bioquímica, biotecnologia, na empreendedorismo, inovação, tal, espetacular, né? E chama Universidade Federal de Divinópolis? Não, chama campus da Universidade Federal São João del Rei, porque o São João del Rei foi carregado de montar a nossa universidade, então ficou sendo um campus avançado, né? Mas de início já botaram o curso de medicina, por exemplo, né, que funciona muito bem, né, já formou muita gente aqui, muita gente boa, né? Mas eu
Sim. Eu até me lembrei, né, fazendo um paralelo aqui, me lembrei que nos Estados Unidos, né, na Califórnia, existia um empresário lá, que trabalhava na área de ferrovia, acabou até muito rico e tal. Ele queria, o Leland Stanford, ele queria que a Universidade de Harvard montasse um campus avançado lá na cidade dele, era Palo Alto, na Califórnia. E a universidade não se entusiasmou. E ele então falou assim, então eu vou criar a minha. E criou a Universidade de Stanford, que é uma das melhores universidades do mundo, né? E foi voltada para empreendedorismo, inovação. Lá começou essa coisa toda de internet, Hewlett O Packard, Vale do Silício. Facebook, O Vale do etc. Silício. Só coisa bacana mesmo. Então, a Califórnia hoje responde por uma boa parte do produto interno bruto dos Estados Unidos, né? Que a universidade realmente tem um papel muito grande nisso aí tudo, né? Muitos empreendedores nasceram ali, né? Então, hoje a universidade aqui tá bem, né? Tem muita gente. Nós éramos exportadores de inteligência, hoje nós somos importadores de inteligência. Isso é importante. Quer dizer, sai daqui hoje só quem quer sair mesmo, porque não precisa. Tem curso aí de tudo enquanto é área, né? O perfil cultural da cidade melhorou muito, mudou muito, né? São pessoas que moram nas periferias, moram no centro, professores, né? Que tem esse efeito multiplicador aí dessa participação deles na comunidade, né? Pelo conhecimento que eles têm, eles vão alavancando também as ideias novas, ideias boas, né? Melhoria da cidade sob todos os aspectos, né? Mas Elson, oi. e o ensino anterior da universidade, como está? O anterior é o seguinte, são pioneiros que merecem todo o nosso aplauso, né? Eles tinha aqui a faculdade, antigamente Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, tinha 4 cursos, né? Os professores que criaram na época foram verdadeiros heróis, né? Porque uma das coisas que o pessoal dizia, falava, mas aqui não pode ter universidade porque não tem professor. Aí falou, bom, mas se não tiver universidade, não vai ter professor mesmo, não, né? Então, o professor vai morar aqui sem ter, né? Então, eles foram verdadeiros heróis e tal, e começaram tanto na área da filosofia, da pedagogia, né? São os cursos, psicologia, né? E ciências sociais. E tinha também a área do curso de Direito, né? Da antiga FATOM, Sim. que hoje é Faculdade Anhanguera, foi Pitágoras e agora é Anhanguera, né? Faculdade Anhanguera. Mas eu E, queria ver sua visão sobre o ensino hoje atual, né? O infantil, o médio. Como é que está isso antes da universidade na cidade? olha, houve uma melhora substancial, né? Porque o desafio é grande, né? A Sim. concorrência, apareceram novas escolas de ensino médio, né? E cada qual querendo mostrar que está melhor aí, preparando os meninos aí para o vestibular e para a vida, né? Então, houve uma melhora considerável sobre todos os aspectos, né? Mesmo o ensino público aqui, ele pode ser considerado bom dentro das suas peculiaridades, né? E essas notas de Enem, por exemplo, ou seja, o pessoal que sai muito bem, né? O ENAD, tanto o ENAD quanto o Enem, o pessoal sai bem. Teve uma certa época que foi considerado aí em segundo lugar do Brasil, uma coisa assim. Então, o pessoal realmente deu uma mexida boa e deu uma balançada boa. A universidade balançou a educação aqui. Mas eu faço, agora, entrando noutra seara, se não sei, se você não quiser fazer alguma pergunta, eu entraria numa seara o seguinte, que a educação como tudo, aí eu quero fazer uma crítica,
Todo mundo fala que o Brasil precisa melhorar a educação, porque a educação, acontece isso, acontece aquilo. Olha, a educação brasileira na matemática, na linguagem, na redação, na geografia, nessas coisas todas aí, é muito frágil. Nós tínhamos lá a qualidade total. A qualidade total, ele falava assim, você não gerencia o que você não mede. E essas coisas acabam mede, faz essas provas aí até nível internacional. O Brasil está sempre mal classificado aí nessas coisas. Então, mas eu acho que o pior da educação brasileira, responsável por quase todos os problemas que nós temos no Brasil hoje, chama-se cidadania. Educação para a cidadania. Essa educação que não é ensinada na escola formalmente. Às vezes aparece algum herói aqui ou ali, mas você vê, as pessoas jogam lixo na rua, põe fogo no mato, né? Liga o som alto só para mostrar que a música dele é aquela boa, todo mundo vai ter que gostar da música dele, né? Então, sai avançando no trânsito aí, avançando sinal para lá e para cá, falando no celular, etc. e tal. Isso aí tem repercutido em tudo no Brasil. Hoje você vê a inversão de valores que existe no Brasil, é uma coisa impressionante. É inaceitável, né? Mas é impressionante. A polícia é bandido, o bandido é herói. O juiz que prende o bandido é que está errado, né? Então, a gente vê exemplo disso todo dia, né? Todo dia. Você prende uma pessoa por opinião e solta um bandido perigoso, um traficante perigoso e tal. Então, a inversão de valores é responsável por essas coisas todas. E daí acaba acontecendo aquilo que a gente estava falando antes, a pessoa errada no lugar errado. Por quê? Nós precisamos, se a gente tem uma empresa, a gente tem uma empresa e vai escolher um gerente para a nossa empresa, a gente vai procurar o melhor cara que tiver possível aí, porque vai tomar conta do nosso dinheiro, vai tomar conta do nosso produto, das nossas vendas, do nosso marketing, e vai gerenciar os empregados para fazer a motivação, para fazer a coisa, trabalhar em equipe e tal. Mas na política não é assim, né? O cara que é eleito, às vezes, é o sujeito que paga uma pinguinha aí para uma turma aí da periferia, vai no boteco, bebe uma pinga lá e tal. Então, o sujeito não tem preparo nenhum para ser um prefeito, para ser um vereador, para ser um governador, para ser um presidente da República. Então, nós temos vivido, desde a proclamação da República, né, com algumas exceções, mas uma série de problemas de maus governos que realmente eles não sendo preparados, eles também não colocam pessoas preparadas para ser seus ministros, para ser seus secretários. Eles costumam colocar os amigos, né? O sujeito, quando tem uma chance de ser o prefeito, ele fala, minha filha está precisando aí de um empregozinho aí, meu primo, que não sei o quê e tal. Então, não há essa preocupação da produtividade e tal. E acaba acontecendo um Estado grande. Nós temos a tradição do Estado grande. Isso é terrível, porque o dinheiro do contribuinte quase não volta em termos de serviço para ele. Ele fica o tempo todo pagando uma série de coisas aí que não interessa, né? Vamos dizer assim, supérfluos para ele, né? O que precisa mesmo é a rua dele arrumadinha, asfaltadinha, a escola boa para o menino, a medicina, o hospital, etc. E tal, né? E a coisa, então, não acontece, né? A pessoa errada no lugar errado é o grande drama, É verdade. eu acho, no Brasil. Né? Eu penso também assim que ocupar um cargo público, né, deveria ter um vestibular também, né? Ter um vestibular para poder ocupar um cargo público de vereador, de deputado, no executivo, né?
Porque para saber também o que a pessoa vai poder ter condições de fazer. Exatamente. Não é verdade? Então, A gente vê, às vezes, tantas câmaras de vereadores aprovando nome de rua, ou então dando títulos exatamente. de mérito para os amigos, para os familiares, né? Gastando e recebendo lá totalmente a tribuidade. Eu acho que, infelizmente, né, essas coisas aconteceram no Brasil. O Zé Carlos vereador, por exemplo, né, com algumas ressalvas, né, a gente não pode generalizar muito, mas é um verdadeiro vestibular para emprego, né? As pessoas, é um bom emprego e tal, eles vão levando a vida ali e tal, não precisa de muita coisa, né? De vez em quando surge briga, né? Começa a brigar e tal. Então, isso realmente é muito chato, né? Eles vão fazer as leis para nós cumprirmos, né? Realmente desagradável. Não, mas é E acaba interessante, acontecendo. Elson. É interessante porque você pensa bem, né? Você então tem um servidor público. Então, essas pessoas também são servidoras públicas. Né? Os Exatamente. políticos são servidores públicos. Então, eles têm que Exatamente. servir ao povo. Eles não têm que servir a eles. Então, a gente vê uma distorção muito grande no Brasil, né? Disso. As pessoas políticas vão ficando ricas, né? Vão ficando ricas, Exatamente. altos salários, em comparação, evidentemente, aos salários que o povo recebe, né? Você sabe muito bem, o Brasil é muito difícil falar de salário, porque o salário é de 1.500 a 3.000 e olhe lá. Né? É muito É difícil. verdade. Há muita coisa esquisita, né? Mas, o Então, a gente Hernani, percebe eu isso, tenho, né? dentro disso que a gente falou, eu tenho até apresentado sugestões, dentro do possível, para toda eleição que tem aqui para prefeito, vereador, eu sempre preparo algumas sugestões. É claro que tem algumas sugestões que a gente faz até em conjunto aqui, ou seja lá no ROT, ou seja na Agência de Desenvolvimento, né? Mas uma delas, que eu acho importantíssimo se poderia acontecer, mas não aconteceu ainda, ninguém assumiu essa coisa, seria criar um programa que chama Cidadão do Futuro. Cidadão do futuro, considerando esse problema da cidadania que a gente falou aqui, que é muito grave, a gente, as prefeituras, né, colocariam na grade escolar, no ensino infantil, fundamental, o tema cidadania. Ensinar o menino desde pequenininho que não pode jogar o lixo na rua, que não pode ligar o som alto lá, né? Não pode tomar uma coisa que não é dele, do coleguinha e Sim. tal. Então, as crianças, quando são educados dessa forma, eles vão crescendo realmente diferentes, né? Pode haver uma exceção aqui ou ali, mas possivelmente bandidos eles não serão. Eu acho que vão ser gente boa e tal, né? Então, essa sugestão eu já apresentei várias vezes, mas eu acho que eu já apresentei se o Rotary não queria assumir esse papel, já queria, ou outra entidade, ou prefeituras, né? Mas eu não sei porquê, mas ainda não consegui êxito. Eu espero que ainda consiga, né? E eu tenho Vai outra tentando, também. né? Tem que ser tentando. Eu tenho uma, É, uma outra sugestão também com relação à pobreza. O que acontece, né, hoje na pobreza? Existe esses programas aí, Bolsa Família e tal, tal. Esse é a porta de entrada, mas não tem a porta de saída. E o grande desafio é achar a porta de saída, porque as pessoas precisam aprender a andar com as próprias pernas, né? Ficar recebendo alguma coisa a vida inteira, realmente o país não cresce, né? As pessoas não crescem. Se as pessoas não crescem, o país não cresce também não. Então, justamente. a minha sugestão é o seguinte: existem diversas entidades em toda a cidade, tem diversas entidades que se preocupam com a parte assistencial, mas, como eu falei antes, uma entidade
da roupa para quem da roupa, outra dá sapato, a outra dá comida, mas acaba acontecendo isso. Quem precisa de comida recebe roupa, quem precisa de roupa recebe comida, e aí vai, né? Então, é uma coisa assim que descoordenada, né? Mas eu vou mais além. Eu acho que a prefeitura, que é o órgão principal da cidade, né? É o gerente da cidade, a prefeitura convidaria essas entidades e colocaria gente dela também, e faria uma espécie de plano, colocando várias pessoas, né? Um médico, um dentista, um assistente social, etc., uma equipe, né? Que visitaria, pegaria essa estatística. Hoje nós temos a estatística da quem recebe Bolsa Família. Então, vamos supor que a cidade tem 4.000 Bolsa Família. Então, são as pessoas, teoricamente, são as mais carentes do município, né? Fora algumas exceções aí de morador de rua e tal. E, então, essa pessoa, né? Essas pessoas visitariam cada uma, faria um programa, o prefeito tem 4 anos. Então, faz um programa de visitas a essas famílias e faz o diagnóstico personalizado, vamos dizer assim. Vamos fazer o diagnóstico da família A, da família B, pode dar tudo diferente, não tem problema. O importante é que ele vai exatamente igual o médico. Ele não vai dar um remédio qualquer para ele, não. Ele vai dar o remédio que ele precisa dar, né? Então, o engenheiro vai lá e descobre, puxa vida, a casa desse caboclo aí, ó, que chover, vai descer para o barranco abaixo. Vai embora, Então, vai embora. acontece muito, né? Todo ano acontece, parece novidade que o pessoal acha que não sabe o que é chuva. Chuva deve ser uma coisa nova aí que ninguém conhecia. Aí parece, de repente, o sujeito não sabe como é que faz, né? Então, faria o assistente social vai lá e descobre que o pai gosta de beber, chega tonto, e chega lá e bate na mulher, bate nos meninos e tal. Então, vamos lá resolver o problema desse caboclo, né? Encaminha ele. O Zezinho lá, que tem 14, 15 anos, tal, também não quer nada com a doença, mas inteligente toda a vida, gosta de automóvel, vamos ensinar ele a ser mecânico, né? Então, ele faz um programa, faz uma planilha personalizada e vai acompanhando até a solução final. Até a solução. Enquanto não tiver a solução final, não para, E né? a solução Isso final é um emprego digno, né? Isso, A solução exatamente. final é um emprego digno. Exatamente. É dignificar o ser humano, porque a pessoa que ganha essas coisas, ela no fundo, se ela não ela pensa, né, que ela é inferior, ela acha que ela é inferior, que ela precisa de ganhar as coisas para poder viver. Então, ela não é uma pessoa assim, a dignidade dela precisa ser melhorada, né? Então, restaurar a dignidade das pessoas é importantíssimo, né? Então, eu acho que, inclusive, os orçamentos das prefeituras, dos governos, já seriam bem melhores, né, porque já seriam bem direcionados, né? Aí o orçamento da prefeitura, da assistente social, vai resolver o problema lá da casa do ciclano, do beltrano e tal. Só que é o seguinte, tem que chamar a pessoa para participar. Quer dizer, o seu Zezinho lá, que a casa está caindo, ele vai trabalhar, nem que seja de servente, lá na hora de arrumar a casa. Não vai ganhar o trem de graça. É preciso ter essa participação, né? E ele vai valorizar isso o resto da vida, né? São coisas que eu acho que o administrador pode fazer e a gente, olhando aqui de lado, às vezes dá essa sugestão e fica angustiado quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, né? Mas temos que sempre lutar a favor da qualidade de vida e de uma coisa importante, né? O direito inalienável que cada uma das pessoas tem o direito de ser feliz. Eu acho que todo mundo, qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente pode não estar pensando nisso, mas a gente quer ser feliz. Não tem Né? dúvida. O Elcio, nós só passamos o tempo, né?
Depois nós podemos marcar outra prosa para a gente conversar mais. Tem muita coisa para a gente conversar. É um prazer. Né? Mas queria que você deixasse uma mensagem para todos que vão nos assistir. Sim. Eu agradeço a oportunidade, Hernani. Realmente eu fiquei muito satisfeito aí pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco, né? Esse tema de qualidade de vida, isso eu acho muito importante, né? Fantástico. Sempre possível a gente está conversando sobre isso em todas as oportunidades, né? Eu gostaria, então, além de agradecer, né, de dizer para a sociedade, de modo geral, que não podemos cruzar os braços e ficar assistindo às coisas erradas que existem por aí. Habilidosamente, precisamos sempre tentar corrigir, né? Não na força, na valentia, não. Porque tudo que é conquistado que se ganha pela valentia não é uma conquista, né? Deixa sempre algum problema aí, alguma mágoa, algum problema. Então, é importante conquistar, né? O termo certo é conquista, né? Obrigado. Obrigado a você, nós que agradecemos. Até hoje, o meu conselho é que a educação é a base de tudo. E hoje foi muito interessante você me trazer que a formação, né, universitária muda a comunidade também. Então, eu gostei muito disso, né? A gente vai aprendendo mais, né? Como diz, a conversa sempre traz mais conhecimento, não é verdade? Muito obrigado. Muito obrigado, viu? E para o ano nós vamos ter que conversar novamente, mais um pouquinho. Vamos sim. Tá? Um grande abraço. Outro. Até logo. Tchau. Então, desenvolver, né? O social, primeiro tem que desenvolver o econômico, porque quem vai pagar o social, né? E o social tem que ter um objetivo final, né? E o objetivo final daquela pessoa, daquela família que é mais vulnerável, etc., é que chegue ao emprego, né? Que os filhos sejam empregados, que estudem, que a própria pessoa também se capacite, que vá fazer uma coisa, porque é isso que dá dignidade ao ser humano. Gostei demais do nosso Papo Mineiro de hoje. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.